Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Nogueira, né? Eu sou formado em Educação Física, né? Minha formação de base, minha formação de início. E aí, depois de algum tempo, eu fui buscar massoterapia, que foi onde eu tive aí meu primeiro encontro com a medicina tradicional chinesa, né? Foi algo assim bem intenso. Para quem já me conhece, já participou dos cursos presenciais, né? Ou até alguns cursos online, e já ouviu um pouquinho da minha história. Né, sabe o quanto eu sou apaixonado pela medicina tradicional chinesa, o quanto eu me aprofundo, eu estudo, eu continuo estudando, já estou há 10 anos desbravando aí esse mundo da medicina tradicional chinesa, né, e a gente sabe que ainda tem muito pela frente, muita coisa para ser estudada. E aí nasceu essa minha paixão, né, pela medicina tradicional chinesa. Eu comecei a dar aula disso também, fui continuando o meu processo de formação, também ensinando outras pessoas sobre esse tema que para mim é fantástico. E esse é o meu mundo hoje. Aí eu fui para acupuntura, fui fazendo vários cursos aí relacionados à área da medicina tradicional chinesa e estou onde estou hoje, né? Assim, já dou aula há praticamente 10 anos sobre esse tema também. Eu aprendi lá em 2008, 2009, quando foi o primeiro curso que eu tive contato com a medicina chinesa. Em 2010 eu já estava dando aula, eu já estava ensinando isso lá no Senac e também fora dele, depois que saí do Senac em diversas outras escolas, aí também no Sol Instituto, aqui no Bem-Estar e Companhia, em Socorro, onde eu moro hoje, estou morando no interior agora também, né? Fiz uma mudança aí de cidade. E esse é o meu mundão hoje. E aí veio, né, com essa pandemia toda, essas transições, essas mudanças todas acontecendo, começou a vir o chamado, né? Eu costumo chamar de... Vem essa coisa lá de dentro, assim, parece que dá alma. Fala, nossa, você precisa transmitir isso para mais pessoas, Guilherme. E aí eu comecei a fazer esse movimento, né? E aí veio o Conexão MTC. A ideia do Conexão MTC não é acessar somente pessoas que fizeram os cursos ou que estudam medicina tradicional chinesa. É acessar todas as pessoas do planeta que precisam conhecer um pouco mais sobre a saúde integrativa, né, sobre a saúde que visa o equilíbrio, né, do seu corpo em contato com a natureza, de entender essa dinâmica do dia a dia. A medicina chinesa, ela pode ser usada... Aí quando eu falo medicina, é óbvio que o termo ele vai um pouco mais para esse lado da saúde e doenças, né? A gente está falando aí do tratamento de dores, desconfortos, desequilíbrios, distúrbios corporais, mas eu estou falando da medicina chinesa para além desse contexto saúde e doença, para longe desse contexto hospitalar. Eu quero levar a medicina tradicional chinesa para casa das pessoas, eu quero que isso chegue a todos vocês, as famílias de vocês, para que vocês consigam de alguma forma aplicar isso no seu dia a dia e na casa de vocês. Criando um filho, cuidando de um pai ou de uma mãe, melhorando o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, fortalecendo os laços dentro do seu trabalho, entender essa dinâmica da medicina tradicional chinesa é também entender um pouco da filosofia que vem por detrás dela, de estudo relacionado à vida. Tem essa parte da cosmologia, não sei se vocês já ouviram esse termo. A cosmologia, ela se propõe a estudar a origem, o desenvolvimento e a evolução do universo, tá? A gente pode pensar, mas Guilherme, isso não é um tema atual, né? Você está falando de medicina tradicional chinesa, é algo tão antigo, tão tradicional. Sim, lá atrás já existia uma espécie de estudo, óbvio que não era um estudo científico, era um estudo mais filosófico, sobre toda essa teoria de formação do universo, tá bom? E de como o universo se desenvolve e se movimenta aí ao longo dos tempos, tá? Das eras. Então, esse ponto de partida, os filósofos chineses, né, que antecederam aí a própria criação da medicina tradicional chinesa, eles começaram a pensar, tá? A gente está aqui analisando tudo isso que está acontecendo, né? O planeta, a natureza, óbvio que não tinham esses nomes, né? Mas algumas coisas já eram identificáveis, do tipo árvores, rios, ventos, calor, frio, gelo, fogo.
já tinham alguns nomes, né? E eles ficavam pensando, de onde vem tudo isso, né? Esses aspectos da natureza, as chuvas, né? As monções, as secas e assim por diante. E eles tentaram, através de passos, dando passos para trás, né? Do tipo, isso aqui já existe e eu consigo identificar. Então, o que veio antes? E aí esses passos foram sendo dados até a gente tentar chegar num consenso único, primordial, que tenha criado tudo isso. Tá? No nosso lado aqui do Ocidente também existem teorias, tá? Tanto científicas quanto religiosas e assim por diante. Né? Se a gente for perguntar para um cientista, né, onde tudo começou, ele vai falar para você assim, teve uma grande explosão, a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é essa teoria científica de que eles acreditam que uma concentração de energia enorme explodiu e formou todo o universo. E aí se você vai perguntar para um religioso, para um católico, onde tudo começou? Tudo começou com Deus, né? Ele veio aqui e criou o mundo em 7 dias, assim, assado. Tem todas essas questões juntas envolvidas. Se a gente pergunta para um chinês, né, para um chinês ligado à filosofia taoísta, né, e perguntar para ele onde tudo começou, ele vai falar assim, é impossível de responder essa questão. Por quê? Porque eles chegaram nesse consenso do número 1. Tá? O número 1 para a religião seria Deus, o número 1 para a ciência seria a grande explosão. Eles também chegaram a uma conclusão, né, número 1 para eles, tá bom? Eles chamaram de Chi, que eles chamaram de energia, tá? Energia, né? Eles deram esse nome. Mas aí eles entenderam que essa energia, que esse Deus, que essa grande explosão também tinha um pai e uma mãe, né? Um pai e uma mãe simbólico, do tipo, precisava existir algo antes para que essa explosão acontecesse, para que Deus nascesse, né? Ou para que a energia se manifestasse, tá? Então, olha a concepção dos caras, né? Eles chegaram até esse número 1, que para culturas das mais variadas formas aí, né, no nosso planeta Terra, tem nomes diferentes, mas que elas querem dizer mais ou menos a mesma coisa, tá? Eles chegaram a esse consenso e entenderam que ali não era o começo, aquilo já era a primeira manifestação do começo, né, ou da origem de tudo. Eles deram um nome para este momento, ou para esse ser, na verdade não é um ser, talvez uma entidade, ou para esse momento único, eles deram o nome de Tao. Já ouviram esse termo? Né? Tao é um nome que a gente ouve bastante aí, né, nas aulas de medicina tradicional chinesa, ou mesmo quem gosta de pesquisar aí sobre as culturas, a parte religiosa, a parte espiritual dos outros povos e culturas já deve ter ouvido, pelo menos o termo taoísmo. Tá? O taoísmo é o estudo do Tao, né? Na verdade seria a prática aí, ou algumas práticas direcionadas à compreensão daquilo que veio antes da primeira manifestação. Olha que loucura, olha que interessante, né? Toda essa dinâmica do taoísmo, tá? Então, eles começaram a formular frases ou pensamentos, muitas vezes até em forma de poemas, que a gente vai encontrar lá no Tao Te Ching, né, no livro do Tao, supostamente escrito por Lao Tse, né? Tem algumas pessoas que ainda têm dúvidas sobre essa autoria, né, de uma pessoa só. Tem gente que acredita que é uma compilação de vários sábios de uma época ou de várias épocas, né, compiladas dentro de um livro, criada aí por Lao Tse, né, e Lao Tse meio que transcreveu toda essa cultura popular da China. Imagina se o cara escreveu esse livro já há mais de 2.000 anos atrás, né, há 3.000, 4.000 anos atrás, e já estava pegando bagagem aí de povos mais antigos ainda, né, de seres sábios mais antigos. Então ele já realmente compilou algumas informações desses seres que iniciaram esse diálogo sobre o Tao. E aí muitos deles, vocês vão ver aí no livro, que eles são totalmente contraditórios, né? Ou seja, toda tentativa de se explicar o que é o Tao, ou aquilo que veio antes da primeira manifestação,
é meramente uma ilusão criada pela mente humana. Tá? É isso, é simplesmente um devaneio criado pela nossa mente. Então, a ideia primordial era tentar explicar o que estava acontecendo, o que representava o tal, né? Ou seja, o pai e a mãe de Deus, o pai e a mãe do Ti, o pai e a mãe e assim por diante do Big Bang, da grande explosão que veio antes, o que explodiu. Né? Se a gente fosse perguntar para o cientista, tá, ok, legal essa teoria, né? Uma grande explosão formou o universo. O que explodiu mesmo? Aonde estava essa energia acumulada, em qual localidade ela se encontrava? Então, são essas indagações, né, que eles continuaram fazendo além dessa primeira explicação. Tá? Então, é bem isso. E eles perceberam que era impossível explicar. Não tinha como explicar, isso era inexplicável. E toda tentativa de se explicar o que era o tal era um distanciamento dele mesmo. Né? Toda a teoria humana, e dentro desse mesmo conceito filosófico taoísta, toda tentativa de explicação de qualquer teoria, pode ser a teoria mais simples, mais singela possível, toda tentativa de explicar é uma mentira criada sobre ela. Mentira não no sentido pejorativo, do tipo, estou criando uma mentira para enganar o outro. Eu estou enganando a mim mesmo, tentando explicar isso. Né? E eu tentei por várias vezes, eu dou aula há 10 anos, e há 10 anos eu falo sobre o tal. Né? E o que isso gera e fomenta aí de questões, de dúvidas, né, dentro das aulas, é muito gostoso, inclusive, porque esse debate, ele realmente leva a gente para um outro ponto, para um outro patamar de posicionamento perante a vida, tá? Porque aí a gente não fica esperando as coisas acontecerem, a gente vai atrás dessa dinâmica que vem após essa primeira manifestação, é uma coisa só. Então, quanto mais próximo a gente chegar dessa uma coisa só, mais chances nós temos de entender o tal. Tá? Então, para de fato experimentar ou vivenciar o tal, a gente precisa agir, a gente precisa fazer, a gente precisa ser. Tá? Quanto menos a gente pensar, ou quanto menos a gente tentar entender de forma racional o que representa o tal, né, melhor, mais chances eu tenho de me aproximar dele. E só quando eu estou próximo do tal é que eu tenho a chance de me tornar de novo um só com o todo. Então essa é a máxima da filosofia taoísta. Né? Eu vou galgando degraus menores, dando tipo, agora eu adquiri muito conhecimento, eu subi vários degraus, né? Agora eu sei muitas coisas. Aí, então, agora que você sabe muitas coisas, você precisa desconstruir tudo isso e voltar a viver de acordo com a natureza. Ou seja, tira a sua mente racional de lado e simplesmente seja. Né? Agora você vai se conectar com o você vai se conectar com Deus, você vai se conectar com a teoria do Big Bang, você vai se conectar com o tal, com o Ti. Né? Então, quanto mais próximo nós estivermos desse Ti, dessa energia original, mais chances a gente tem de entendê-lo, né? Ou de se aproximar, ou de se tornar de novo um só. Tá? Se conectar com o que é o mais próximo que a gente tem da origem, né? Ou seja, do pai e da mãe desse pouquíssimas chances a gente tem de evolução, de crescimento, de entendimento. E quando a gente se distancia dessas ações de crescimento, de consciência, de evolução e espiritualidade, o nosso corpo ele começa a sentir todo esse peso, né? Porque agora eu tenho que carregar nas costas todas essas teorias, todos esses conceitos ou preconceitos muitas vezes. Tá? Então eu tenho que carregar o conceito aqui nas minhas costas. Alimentação, viu, de 3 em 3 horas. Pá, toma. Né? Aí a hora que a gente pega isso no colo, fala, putz, eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas, já está dando 4, nossa, meu corpo vai sucumbir.
né? E vai mesmo, porque se você acredita, se você está apoiado nisso, né? E não consegue ver nada além desse propósito, dessa proposta, você vai sentir os pesos dessa cobrança. Você mesmo vai se cobrar, a sociedade vai te cobrar, né? Então, olha o quanto esse entendimento, essa compreensão da origem, né, de onde viemos, de onde surgiu essa unidade, é importante nos dias de hoje. Porque se a gente pega lá, vamos supor, tá? O tal é o número 0. Ok, ele veio antes do 1, né? O 1 é a primeira manifestação. A primeira manifestação é algo muito pura, muito muito intensa em sua energia. Teoria do Big Bang, Deus, Buda, Jesus Cristo, são figuras ou nomes que se dão, prana, né, e por aí vai, de algo que é muito puro, muito sutil, tá? Então pensa, é nisso que a gente tem, é esse que a gente vai mirar, porque é o que a gente consegue ver. O 0 ele é invisível, a gente não consegue perceber ou senti-lo, né, se a gente não estiver próximo desse 1, tá? Então, a hora que eu estou lá, próximo desse 1, melhor. Mas aí depois do 1 vem o 2, vem o 3, vem o 4, vem o 5, vem o 6. E aí a dieta da lua de tomar água quente de manhã e não sei o que à tarde, já é o número 1.500.000 e por aí vai, né? Olha o quão distante eu estou da origem, o quão distante eu estou da minha essência, né? Não da minha essência individualizada, ser humano, indivíduo, da minha essência cósmica, da minha essência universo, da minha essência, né, essência macro. Eu estou falando de um com um todo, tá? Então, quanto mais números a gente cria dentro dessa lista, quanto mais flexões, mais divisões eu vou tendo dentro dessa lista, mais distante eu fico da minha origem, da minha essência. Nós forçamos esse adoecimento da raça humana de alguma forma. E com certeza tem algum motivo também. A gente não precisa ficar preocupado, tipo, fui eu, né? Eu sou culpado. Chicotinho de um lado, chicotinho do outro. Não é essa a ideia. A ideia é olhar para esse todo, entender o que está acontecendo e absorver conhecimento, né? Tentar trazer consciência para este momento, tentar trazer mais sabedoria para entender do tipo, ok, criamos isso, não é legal, né? O que eu posso fazer agora? Essa é a sacada que eu quero trazer para todos vocês, para a família de vocês, né? É entender qual foi o ponto em que a gente perdeu o caminho, perdeu a rota de retorno às minhas origens, como eu faço a correção desse caminho, ou seja, voltar para os meus trilhos, e como eu vou cuidar desse corpo, né, desse trem ou desse veículo que me conduz sobre o caminho. Porque eu saí tanto da trilha que ele começou a quebrar. Literalmente, é como se eu tivesse um carro para andar no asfalto e estou andando na terra por muitos quilômetros, né? E já não é mais só terra, tem pedra, tem milhões de coisas ali que eu tenho que passar no meu dia a dia, porque eu estou carregando tudo isso, esses conceitos todos, e esqueci de viver a minha missão, a minha vida de forma original, em conexão com a minha essência e com a essência, né, cósmica, que agora o meu carro quebrou, eu já estou na estrada errada, o Waze não está mais funcionando, né? Ele já até desistiu, assim, né? Ele estava lá recalculando a rota 500.000 vezes, mas ele desistiu, já está girando e não funciona mais, né? Você está no meio do nada, no meio de um deserto, literalmente, e sem saber para onde ir, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Vocês já não tiveram essa sensação? Muitas vezes no trabalho, ou às vezes até em casa, num relacionamento, num casamento, você olha para o lado e você fala, meu, quem é essa pessoa, né? Tipo, passou 20 anos de casado e você olha assim, você não reconhece, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? No trabalho é muito comum isso, a gente vai protelando, tá vindo o salário, tá pagando as contas, não sei o que, a hora que você vê, você já está lá assim, recebendo plaquinha de 20 anos, né, da empresa. E aí, é isso mesmo? É essa a sua missão?
20 anos de empresa, né? Cirurgia no joelho, dor lombar, enxaqueca e por aí vai, né? Tendinite. Ou seja, o seu corpo ele já te deu milhões de sinais. A gente negligenciou todos eles e continua andando. Né? Como se você tivesse lá o seu carro, né? Caiu uma roda, né? A porca e o parafuso quebraram. E aí você coloca um graveto ali. Vai rodar mais um pouquinho. Né? Tudo bem, vai rodar. Roda mais um pouquinho. E aí quebra de novo. Só que ele não vai quebrar no mesmo lugar. Às vezes até quebra, mas às vezes isso pode causar um dano muito mais sério ao nosso corpo humano. Então, tá vendo que quando a gente desvia do caminho de forma individual, no nosso veículo, o nosso corpo, ele vai mostrando, vai dando sinais de onde a gente está exagerando ou faltando em atenção. Quando a gente faz isso no âmbito coletivo, vem as epidemias, vem as pandemias. Tá? Então, o fato de uma pandemia, né, algo que afeta o mundo todo, né, ou praticamente aí o planeta todo, a raça humana toda, é sinal de que muitas pessoas, hoje, na atualidade, estão fora do seu percurso ideal, da sua missão, do seu propósito de vida, e assim. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Não é todo dia, não é sempre, mas de vez em quando a gente consegue encaixar, sabe? Tipo um eclipse, assim, uma coisa que pá, e aí encaixa aquela força, aquela energia, tudo vai dando certo no seu dia, pá, passo após passo. Fala, eu precisava de uma coisa assim, parece que ela cai do céu, assim, pum, vem alguém e te entrega, fala, nossa, ó, eu estou doando isso, não preciso mais, e era exatamente aquilo que você precisava. Né? E aí aquele que você tinha e já não te serve mais, você também dá para a pessoa falando, nossa, eu estava esperando isso há séculos, né? Que ótimo, que bom que você me deu isso. E aí as coisas vão se encaixando de uma tal forma que você fala, uau, o que está acontecendo? Né? Parece que tem alguém assim, meio que num controle ali direcionando a gente. E na verdade tem, né? Que somos nós mesmos de um ponto de vista um pouco mais distante, aí, um ponto de vista mais espiritual, né? Um olhar mais centralizado, essa coisa mais uno, né? E não duo. Né? Esses dois olhos, direito e esquerdo, eles têm essa característica do julgamento, do direito e esquerdo para lá para cá, a gente meio que se perde. Quando a gente sente ou enxerga com o olhar da consciência plena, cósmica, tal, né? Da consciência tal, como a gente fala, as coisas passam a fluir de forma natural. Pergunta para a pessoa, e aí, tudo bem? Vamos, estamos indo, né? E aí, putz, um leão por dia, né? Estou matando um leão por dia. Falo, não, se você está matando um leão por dia, é sinal de que não está dando certo. É muito esforço para um ser humano, né? Matar um leão por dia. Não faça mais isso. Né? E matar não é legal, né? Ou seja, eu preciso entender o que está acontecendo para não me esforçar para. Essa é uma máxima oriental muito forte, assim, né? Até no judô, quem já lutou judô, quem já viu um pouquinho, né? Fala assim, você não usa a sua força para derrubar o adversário, você usa a força dele, né? Aquela coisa da fluidez, né? Karate Kid, lembra? Né? Ele já não estava mais querendo lutar, ele não estava querendo fazer o embate. Ele estava só deixando a coisa fluir. Né? E é isso que deve acontecer na nossa vida. E só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver a ideia e a noção de que tudo que existe no universo veio de um único ponto. Né? Nós temos uma mãe e um pai em comum. Todos nós. Não só nós, seres humanos. Não somos exclusivos. Tá? Todos os seres, animados, não animados, a parede, a janela da sua casa, os animais, as árvores, as plantas, as pedras, planetas, estrelas, luas e poeira cósmica, todos nós tivemos um pai e uma mãe em comum. E essa conexão é que nos torna únicos. Tá? E a hora que eu entendo que eu faço parte de um sistema orgânico, de um organismo gigante, né? E a hora que a gente entende que nós fazemos parte disso, né? A gente não caiu aqui de paraquedas, né? Alguém jogou e falou assim, se vira. Né? Nós fazemos parte, nós nascemos disso.
disso tudo, nós somos filhos disso também. E a hora que a gente entende esse ritmo, encaixa esse ritmo com o ritmo cósmico, né? Mas, pô, Guilherme, como que eu vou me encaixar com o ritmo cósmico? Agora eu vou ter que estudar aí rotação, translação, né? Giros do planeta, velocidade. Então, a gente não precisa ir tão longe. A gente pode olhar para nós mesmos, dentro da natureza que a gente vive. Tá fácil, tá aqui pertinho. Não precise ir muito longe. Pergunta para você mesmo. Se acorda todo dia para ir para o trabalho, né? Se pergunta, é isso que eu quero? E sinta a resposta. Não é uma resposta racional, do tipo, eu preciso desse trabalho. Não é isso. Não estou falando de dinheiro, né? Estou falando de querer, de sentir que é essa a sua missão, de que você está fazendo a diferença na sua vida e na vida dos outros que estão ali no seu trabalho. Né? Você vai conseguir levar isso para as pessoas? Essa é a ideia. Né? Então, quando a gente olha para o tal, olha para essa origem única ou una, que une os povos de uma tal forma que aí já não existe mais nome para isso, ou seja, o tal ele é innominável, eu não consigo nomeá-lo. Olha que fantástico esse ponto de vista, porque se eu nomeio, se eu falo assim, não, é Deus, aí a hora que eu falei é Deus, eu estou defendendo o meu lado. Se o cara falar assim, não é Deus, é ti, guerra, né? Se você acredita que é ti, eu acredito que é Deus, né? E nós não acreditamos na mesma coisa, aí gera conflito. E o taoísta ele falou, não tem nome. Não existe nome, é impossível nomeá-lo. Por isso que ele não é religião. Né? Por isso que, sei lá, a filosofia talvez até seja, né? Porque a gente está filosofando sobre. Mas não é um conceito que pode ser racionalizado, que pode ser aprendido de forma prática. Né? Se eu perguntar na prova, assim, descreva o tal com suas palavras. Se vier em branco, é a resposta mais certa dessa pergunta, porque não tem como explicar. Não existe explicação para isso, não tem nome. E olha que fantástico isso, porque esse não tem nome faz com que a gente se una a tudo. Né? Eu não preciso nomear. A hora que eu nomeio, é o João, é a Maria, aí eu comecei a olhar com o olhar do crivo, da separação, do julgamento. Né? Aí eu me distancio da unidade. Não é o João e a Maria. Né? É isso que a gente precisa entender. E o que eu quero que fique hoje desse nosso encontro, dessa nossa live de hoje, é que nós fazemos parte dessa unidade. E que se a gente não estiver juntos para fazer as nossas tarefas, as nossas coisas, eu não estou falando nós, seres humanos, tá? De novo, eu vou bater nessa tecla. Nós. Vamos imaginar que o planeta Terra é o olho e nós somos células do olho. Tá? Então nós somos aí um olho dentro desse sistema, mas tudo bem, vamos tentar enxergar. Né? Se o papel do olho é esse, vamos fazer isso. Tá? Então nós, como planeta Terra, né, estamos passando por essa turbulência. Sim, é como se o olho tivesse ali com conjuntivite, está inflamado. Né? Esse olho, planeta Terra, está inflamado, que interfere também no sistema solar que a gente vive, que interfere também na natureza que a gente vive, tanto micro quanto macro, os animais, nós, seres humanos e assim por diante. Né? Então, trazer isso para o nosso dia a dia é o foco da nossa live de hoje. Vamos viver, né? Ou pelo menos tentar enxergar como se fosse um só. Já vai ajudar bastante, porque aí eu não sento lá na minha poltrona e fico no papel da vítima, do tipo, você viu, é meu vizinho, ele não usa máscara, foi dali que veio. Né? Não é essa a questão. Né? A questão não é essa. Tá? Então, vai para muito além. Né? Nós criamos isso, estamos vivendo isso, e uma forma boa de passar por tudo isso é assumir. Do tipo, ok, bobeamos, assim, legal.
né? O que a gente pode fazer agora? O que eu posso fazer agora? Essa é a pergunta, né? Essa é uma boa pergunta também para a gente responder aí diante dessa pandemia. O que eu faço agora? Né? O que a gente faz, o que a gente tem de melhor para fazer agora é se tranquilizar, assumir a responsa do tipo, ok, nós chegamos a esse ponto, né? E o que eu posso fazer? Me alimentar bem, dormir, acalmar a minha mente, tranquilizar as pessoas que estão mais agitadas, né? Nós precisamos de paz, nós precisamos de tranquilidade para conseguir superar isso que o planeta está vivendo. Pandemia, quando o assunto ele é mais abrangente, aí nós precisamos de uma ação coletiva. Quando a pessoa dá uma topada com o dedinho na quina da mesa, é uma questão que ela está vivendo, né? Um pouco mais pessoal, né? Pode ter interferência do ambiente, sim, mas é algo mais pessoal. Mas agora, se fosse, Guilherme, milhões de pessoas toparam com o dedinho direito na quina da mesa. Aí é algo a se ver do ponto de vista coletivo, né? Mas na verdade não, são milhares de pessoas contraindo um vírus, né? E isso sim tem aí papel diante de todos nós, né? A raça humana passando por isso. Gente, estamos entrando aí nos momentos finais do nosso encontro. Agora eu quero ler algumas coisinhas, eu não consigo ler, assim, confesso, quando eu estou falando aqui, o olho ele vai para outro lugar, assim, ele atravessa as telas, né, para o assunto ir surgindo, porque esse é o modo que eu gosto de trabalhar, assim, né? Eu acho que flui de uma forma mais natural, de uma forma mais pessoal também, é o meu modo de trabalhar. Gratidão por todos vocês, por terem vindo, por terem se disponibilizado em plena segunda-feira, parar um momentinho, para a gente começar a fazer essas reflexões, essa roda de conversa. Esse era um projeto que eu tinha lá quando eu trabalhava no Senac também. Eu falava para os alunos, saindo daqui eu quero fazer algo ligado a uma roda de conversa para trazer a medicina chinesa para as pessoas, não só para quem estudou, mas para todas as pessoas. Isso mudou a minha vida. Não estou falando que a medicina chinesa é a melhor medicina do mundo, estou falando que ela traz pontos de vista que fazem a gente refletir sobre a nossa vida, né? E a verdade, ela é o centro de vários olhares, não de um só. A verdade, ela não tem nome, assim como tal, né? O verdadeiro tal é aquele que não se explica. Portanto, né, a resposta, né, ou o questionamento da nossa live de hoje, né, explicando o inexplicável, na verdade não se explica. Não tem. Toda a tentativa de explicação do tal é um distanciamento dele mesmo, ou seja, um distanciamento da verdade, da origem, da originalidade do próprio universo. Tá bom? Gente, gratidão mais uma vez. Coloquem aí uma palavra, algo que vocês tenham sentido aí durante a live, né? O que vier à mente de vocês, mandando boas vibrações aí para todos aqueles que participaram, todos aqueles que estiveram aqui presentes, para as pessoas que também não participaram. Se vocês gostaram do nosso encontro de hoje, contem para as pessoas, tragam seus familiares, vamos levar isso, né, esse projeto para frente, vamos fazer com que as pessoas se conectem com elas mesmas num primeiro momento, para depois conseguir fazer essa conexão com os outros, né, com o planeta, com os animais. Gente, eu que agradeço vocês, né, sempre bom, muita energia, né? A coisa ela vai fluindo de uma tal forma que mesmo à distância a energia vai vindo, e acho que espero que as falas também tenham chegado aí de acordo com aquilo que vocês estavam esperando ouvir, tá bom? Vamos tranquilizar nossas mentes, vamos nos conectar mais, não na internet, assim, mas, né, conectar com a natureza cósmica, com essa natureza universal. Saúde para nós, sejam bem-vindos ao Conexão MTC, levando a medicina tradicional chinesa na casa de vocês, tá bom? Um abraço a todos, gente.
Beijão, foi bom tê-los aqui. Vou encerrando agora e até a próxima, até segunda-feira.